I gave you my heart. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meus irmãos, vejamos aí um ensinamento do nosso mestre. As igrejas, infelizmente, estão enganando a muitos. E vai ser assim. O sistema religioso, ele visa o dinheiro dos fiéis. As igrejas, os templos, visam a grana dos fiéis. Eles não se importam como os fiéis vão se virar conforme o tempo. Eles não se importam com as almas dos fiéis. Não, é um comércio. Eu não estou generalizando. Eu estou apenas afirmando o que o nosso mestre fala. Isaías 56 e o verso 10 é bem claro em dizer que esses caras, esses líderes religiosos, são cães gulosos, né? Só querem comer. Comer o quê? Comer a gordura das ovelhas, né? E a gordura das ovelhas se transforma em renda, em dinheiro, né? Ofertas, dízimos, enfim. As igrejas, as instituições religiosas querem grana, não querem saber de vocês. Infelizmente, mas é uma verdade. Livro de Mateus aí, capítulo 6 e o verso 5. O mestre está ensinando aí, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagogas são templos, né? Hoje não é chamado de templo, hoje é chamado de igreja, de casa de oração, é chamado de universal, mundial, internacional da graça, Assembleia de Deus, Deus é amor, quadrangular, adventista do sétimo dia. Então hoje é chamado com esses nomes, né? Não se chama mais de templo, de sinagoga. Mas o mestre fala, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Os hipócritas são como? Eles gostam de orar em pé, nas igrejas, nos templos, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então, as pessoas que gostam de orar em pé são consideradas hipócritas. E uma das primeiras coisas que o líder religioso pede na hora que começa uma reunião em uma das igrejas, ele pede para que as pessoas fiquem de pé, fiquem todos de pé, já quebrando o ensinamento do nosso mestre, descrito aqui na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, Mateus capítulo 6, verso 5. O mestre está falando, não seja como os hipócritas que oram em pé nos templos. E uma das primeiras coisas que os pastores pedem para os fiéis fazerem é fiquem de pé e vamos orar. Eles pedem para que o povo fique de pé e vão orar, né? Versículo 6, ele aqui falando para os discípulos, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Orar em secreto é orar com a sua mente, lá no seu íntimo, porque o nosso Pai Celeste, ele é onisciente. Isso significa que ele sonda os pensamentos, ele é onipresente, onisciente, onipotente, sonda os pensamentos, tem toda a força e está presente em todos os lugares, a todo momento. Então, no verso 7 ele diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O mestre ainda ensina, olha, quando vocês forem orar, não fiquem repetindo, que vocês acham que por muito falar serão ouvidos, e não é assim. Parem de usar repetições, e dentro das igrejas é o que mais nós vemos, é repetições. Todas as segundas é uma campanha, é um pedido financeiro, é um pedido amoroso, é um pedido disso, daquilo. Todas as terças é as mesmas petições, todas as sextas, todos os dias eles usam vãs, repetições. Estão pedindo em vão, sou eu que estou dizendo? Negativo, é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 6, verso 7. Essas pessoas que oram em pé nos templos ou nos cantos das praças, geralmente testemunhas de Jeová gostam muito de orar em praças, são consideradas hipócritas. E não é eu aqui que estou afirmando isso, é o nosso Salvador, o nosso Mestre, que está dizendo no livro de Mateus aí, capítulo 6. Leia, releia,
e vocês com certeza vão entender. Então, um dos erros grotescos que os religiosos, os líderes, pastores, que para mim não são nada, são meros mortais como eu, como nós, que o verdadeiro pastor e único pastor é o nosso mestre, é o nosso Salvador. Ele é o bom pastor, ele é que deu a vida pelas ovelhas. Não existe pastores, só existe um pastor que deu a vida dele lá no madeiro para nos salvar. E Yahushua, esse é o nosso pastor, meus queridos. Outro erro, livro de Provérbios, capítulo 4. Os líderes religiosos nas sinagogas, nos templos, pedem para que as pessoas fiquem de pé e também pedem para que abram o seu coração. E a Escritura pede para guardar. Quem está certo aí? Os estudiosos de filosofia, os estudiosos de teologia, os tirados a serem ungidos, os tirados a serem poderosos, ou a Escritura Sagrada, que foi escrita muito antes desses caras chegarem aí com as suas ganâncias, montando igrejas para lucrar em cima do povo. Provérbios 4, verso 23, olha o conselho aí, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Quando os líderes vão fazer suas reuniões, eles pedem para que as pessoas abram o coração. Abra seu coração, ore a Deus, faça isso, peça. E o nosso mestre ensinou a não ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nos templos, nas igrejas. Guardar o coração, meus queridos, guardar significa esconder. Esconder, preservar, proteger, deixar oculto. Quando você guarda algo, você escondeu, está guardado, está protegido. Isso é guardar. E os líderes e os pastores ensinam aí, mandam aí os fiéis abrir o seu coração. Quem está errado? Quem está errado? A Escritura ou os pastores, os líderes religiosos? Infelizmente, muitos não conseguem enxergar que há um engano dentro da religião. Há um espírito aí, há um demônio infiltrado, se passando por anjo de luz. Há um demônio trabalhando aí, se passando por um ser de luz, e não é. Muitos estão sendo enganados dentro das igrejas e elas acreditam que estão fazendo o certo. Infelizmente, não sou eu que vou mudar isso. Infelizmente, nem o próprio Pai Celeste vai mudar isso. Não é os políticos que vai mudar isso. Ninguém vai conseguir mudar. Eu acredito da seguinte forma, que cada um vai despertar e entender a verdade quando ela se propor a buscar na Bíblia, a ler, a curiosidade. As pessoas elas têm que pegar a Escritura e ler e reler. Ela não tem que ir diretamente seguir uma ideia, um conselho, só porque o sujeito é titulado a pastor. Já disse, não existe pastor, o único pastor foi o nosso Salvador que morreu por nós. João capítulo 10, o bom pastor é ele, é o nosso mestre, Yahushua. Não há nenhum outro pastor, não existe mais profeta, o último profeta foi João Batista. Está registrado isso lá no livro de Lucas, o último profeta foi João Batista. Então, se o último foi João Batista, a Escritura está afirmando que o último foi João Batista, por que vocês querem insistir em dizer que são profetas, que existe profeta, e isso e aquilo, isso é tudo um blá blá blá. As religiões estão enganando a muitos. Espero que todos possam procurar a verdade, a ser curioso, a ler a Escritura, a reler, procurar ajuda, tentar entender a Escritura, porque quem está certo é as Escrituras Sagradas. Não tem como esses caras estarem corretos. As Escrituras foram escritas há muitos e muitos e muitos anos atrás. Esses homens, eles não têm a verdade. O sistema religioso, os pastores de hoje, esses sujeitos de hoje, querem o dinheiro dos fiéis. Eles querem lucrar em cima dos fiéis.
e não ajudar os fiéis. Porque nosso mestre pede para não ser hipócrita, orar em pé nos templos, é orar no seu íntimo, aonde você estiver, mas a preferência é no teu aposento, no teu quarto, sozinho, tranquilo, com a mente pura. Orar em secreto. Mateus capítulo 6. E a Escritura pede, dá um conselho para guardarmos o nosso coração. Proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, guardar, esconder e não expor como eles ensinam. Abra o seu coração. Sai dessa, meus irmãos, pois as instituições religiosas não querem ajudar vocês em nada. As instituições religiosas querem dinheiro. Dinheiro! Essa é a visão de todos eles. Ah, mas você está generalizando. Eu não estou generalizando. Quem generaliza é lá no livro de Isaías, 56 e o verso 10. Isaías capítulo 56 fala claramente que são cães gulosos. Os pastores são cães gulosos. Nunca se fartam. Todos, sem exceção. Assim está escrito. Então, meus irmãos, que todos vocês possam compartilhar esse vídeo, possa compartilhar ao máximo de pessoas para que todos possam ver e entender, que essa informação chegue a muitos, para que muitos que estão no engano saia do engano, que todos consigam se libertar desse feitiço, pois as religiões é um tipo de feitiço, é uma magia branca, envolve demônios, envolve feitiçaria. As religiões têm o apoio de demônios que se passam por anjos de luz. O que o nosso mestre deixou para nós foi as Escrituras Sagradas. As Escrituras é o nosso mapa do que devemos fazer, para onde devemos ir. Temos que seguir os ensinamentos do nosso Salvador através da Escritura Sagrada. Tá certo? Eu sou Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades. Até o próximo vídeo. Um abraço. I gave you my heart.